Pessoal, tranquilo? Bora dar continuidade falando agora sobre transtornos de humor, certo? Novamente continuando com o nosso programa tutorial para tutoria, ou seja, facilitando o trabalho de todo mundo em termos de bom desempenho no fechamento de tutoria. E dentro da parte de psiquiatria, a gente vai abordar esses temas aqui: transtorno neurocognitivo, transtorno relacionado a substâncias, transtornos psicóticos, que seria basicamente a esquizofrenia, o tema de agora, que será transtorno de humor, o próximo será transtorno de ansiedade, depois TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno relacionado ao trauma, alimentar e transtorno de personalidade, certo? Agora a gente vai falar sobre transtornos de humor, que talvez seja, junto com transtorno de ansiedade, alguns dos mais prevalentes. Para a psiquiatria, assim, a gente tem que falar sobre DSM-5, que é uma diretriz americana da American Psychiatric Association. Seria diagnóstico manual diagnóstico e estatístico para doenças mentais, certo? Quinta edição. E o CID-10. O DSM-5, ele funciona basicamente para classificar as doenças. O CID-10, ele tipifica as doenças. Seria mais ou menos isso. E o livro do Dogala Rondo, que a gente utilizou como base para poder preparar o material, fora o UpToDate. Bora pensar no seguinte: o humor da gente, percebam essas duas linhas azuis, elas irão delimitar como que o humor da gente pode oscilar durante o dia. Estando dentro dessas duas linhas, a gente tem o que a gente chama de eutimia, que seria o humor normal. Essa seria a faixa endêmica. Qualquer ponto acima dessa linha superior, a gente entraria no quadro de felicidade, mas um quadro de felicidade patológica, que a gente chama de hipertimia. E abaixo dessa linha inferior, a gente teria uma hipotimia, uma melancolia exagerada. Então, aqui a gente tem um ponto de hipotimia. Se isso aqui persistir durante um bom tempo, eu vou ter um quadro de depressão. Da mesma forma, se eu tiver um ponto acima desse limite superior, eu vou ter um quadro de mania ou hipomania. A diferença entre mania e hipomania a gente vai explicar mais na frente. Mas, assim, eu tenho uma melancolia exagerada na parte de baixo e eu tenho uma felicidade patológica na parte de cima, tá? E isso tudo intercalado por períodos de eutimia, tá? Então, eu vou ter eutimia, daqui a pouco cai, entro no polo da depressão, daqui a pouco retorno para a eutimia, pulo, vou para outro polo, para o polo da mania, da felicidade patológica, retorno para a eutimia, e assim vou seguindo a minha vida, digamos assim. Agora, eu posso apresentar uma hipotimia permanente, ou seja, um humor baixo, uma melancolia exagerada, linear, sem pular de um polo para outro. Eu estou sempre abaixo da linha inferior. Isso caracteriza a depressão, chamada de depressão unipolar. Percebam que aqui eu não pulo de um polo para o outro. Então, quando a gente fala de transtornos de humor, a gente fala sobre depressão unipolar, ou seja, eu não tenho quadro de bipolaridade, eu tenho simplesmente um baixo humor durante um tempo prolongado, e eu vou ter o bipolar, certo? No qual eu terei
ou posso não ter uma depressão virando para o polo da mania ou da hipomania, tá? A gente vai falar primeiro sobre depressão. Eu gosto do termo depressão unipolar porque ela diferencia da bipolar, certo? Mas ela pode ser chamada de transtorno depressivo maior ou episódio depressivo, certo? Transtorno depressivo persistente, que seria distimia, inespecífico, transtorno disfórico pré-menstrual, disforia, ela está relacionada com mau humor, irritabilidade, cara fechada, isso tudo seria disforia. Transtorno depressivo decorrente de outra condição médica, algum quadro clínico que leva a transtorno depressivo, ou induzido por substância ou medicação, certo? O que acontece? A gente está lidando com humor, a gente está lidando com o sistema límbico, certo? Então, bora dar uma retomada aqui. Sistema límbico é a parte relacionada com a parte emocional do nosso corpo, certo? Então, a gente vai ter, é importante citar a área pré-frontal, está relacionado com a consciência emocional, certo? Produção de dopamina por parte do núcleo accumbente, localizado no estriado. É a dopamina que vai nos motivar dentro do sistema de recompensa do corpo humano. Eu vou ter o hipotálamo, que o hipotálamo ele modula a memória e também tem relação com produção hormonal. Então, eu vou ter fibra, por exemplo, que vai sair do tálamo para o hipotálamo. O tálamo, ele liga, na verdade, o hipotálamo ao córtex, e o tálamo, ele serve para tudo. Se a gente lembrar, o tálamo, o trato córtico estriatal passa pelo tálamo para poder chegar ao estriado, certo? Você tem o córtex, o trato tálamo cortical, que participa também da atividade motora. O tálamo participa da atividade límbica, principalmente pelo seu núcleo mais interno, e participa da atividade motora, porque no núcleo ventral lateral você vai ter a entrada do espinotalâmico lateral, que está relacionado com dor, está relacionado com temperatura, certo? E está relacionado com a via extrapiramidal. A cápsula interna está ali bem do lado do tálamo. Então, o tálamo está relacionado tanto com a atividade motora quanto com a atividade do sistema límbico, certo? Então, a gente tem o espinotalâmico lateral, o espinotalâmico anterior, está relacionado com o tato, certo? Isso tudo está relacionado com a participação do tálamo. O giro cingulado anterior, que está muito relacionado com melancolia, com sofrimento, a ínsula, que está entre o lobo frontal e temporal, que está relacionada com nojo, a amígdala, que está relacionada com medo, a gente vai ver muito isso em transtorno de ansiedade, o lobo frontal, certo? Por exemplo, o córtex órbito frontal, ele está muito ativado em quadros de raiva. Ou seja, o sistema límbico, ele funciona de uma forma que ele participa da parte toda emocional do nosso cérebro. E emoção é basicamente o quê? Serotonina e noradrenalina. São os principais mediadores relacionados à depressão. Esses seriam os principais tipos de depressão. Tem outras que a gente vai citar. Depressão endógena ou melancólica, que é uma depressão que a gente cita que o paciente é uma depressão que vem do próprio paciente, vem de dentro dele. Você não tem, na verdade, nenhuma alteração psicogênica que possa justificar isso. Mas você tem um quadro de melancolia extrema, você pode ter um quadro de anedonia, que seria falta de prazer em atividades que habitualmente te trariam prazer.
Normalmente o quadro que piora pela manhã, certo? Um quadro de melancolia grave. Na depressão atípica, como o próprio nome diz, atípica, você não tem muito transtorno de humor, mas você tem uma hiperfagia, o paciente come muito, você tem um quadro de hipersonia, é um quadro atípico, certo? Depressão pós-parto é algo que a maioria já está muito escuro, né? Mas bora lá. Depressão pós-parto é algo que pode acontecer, tipo assim, normalmente dentro do primeiro mês, após o parto, e é algo que deve ser muito cuidado. É muito frequente em paciente que já tinha algum transtorno psiquiátrico, certo? E a gente está falando de algo que pode variar desde uma insônia até um homicídio ou suicídio, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o quadro de depressão pós-parto. Existe uma frequência muito grande de sintoma psicótico. E, como eu sempre falo, quando eu falo psicótico, eu falo de esquizofrenia, delírio e alucinação, que é o que acontece na depressão psicótica. Você tem um sintoma psicótico juntamente com sintoma depressivo. Estupor depressivo catatônico, o paciente está imóvel, certo? Ele, literalmente, está imóvel, ele não interage, fala pouco, ele está tão imóvel que as necessidades dele, ele faz, independente se for número um ou número dois, é no leito mesmo, deitado na cama, ele não sai de jeito nenhum daquele local, certo? Você tem um quadro de negativismo, que seria mais ou menos, você coloca-se totalmente contrário a qualquer tipo de pensamento dos outros, pensamento alheio, e quando você tem algum quadro psicótico, como acontece na depressão psicótica, é bom lembrar que na depressão, normalmente, esse sintoma psicótico ele é humor congruente, ou seja, ele varia junto com o humor. Então, se você tem um paciente deprimido, você terá um quadro de delírio de conteúdo negativo, ou seja, um delírio de ruína, um delírio de culpa, alucinação auditiva de conteúdo negativo, algo que rebaixa mais ainda o paciente. Pseudodemência, você pode ter alteração cognitiva em paciente deprimido, e isso deve ser investigado. Se isso acontece num paciente idoso, um exame de imagem deve ser realizado para a gente descartar a possibilidade de Alzheimer. Se for um paciente mais jovem, a gente tem que lembrar, por exemplo, de vitamina B12, que provoca síndrome do cordão posterior, e trato piramidal lateral, mas pode levar a um quadro de demência também. Então a gente tem que lembrar dessa possibilidade, certo? E depressão dupla, que seria uma distimia com depressão maior. Distimia, ela pode ser um sintoma ou pode ser um transtorno. Como eu falo, normalmente ela só será transtorno se provocar transtorno para o paciente. Distimia, a própria palavra distimia, ela fala alteração qualquer do humor. Mas distimia como transtorno seria uma depressão leve, crônica, que dura mais de 2 anos. Aqui, no caso da dupla, relacionado a um quadro de episódio depressivo maior, tá? Então, esses seriam os principais tipos de depressão, tá? Quando eu tenho um quadro depressivo, assim, a prevalência ela vai de 8 a 16,8%. É um quadro recorrente, é um quadro crônico. Isso quer dizer o quê? O paciente tem um episódio depressivo, a gente vai caracterizar bem, um episódio depressivo, 50% de possibilidade de ele ter um segundo. Se ele tem dois, possibilidade de 70% dele ter um terceiro. Se ele tem três, 90% de possibilidade dele ter um quarto. Ou seja, é um quadro recorrente e crônico, certo? Alguns pacientes precisam de tratamento
Durante boa parte da vida, isso varia com a quantidade de episódio depressivo que ele terá. O paciente que tem mais de 3 episódios depressivos durante a vida, provavelmente ele será tratado ad eterno, ele será tratado para sempre, de alguma forma. A incidência pode chegar a 30% em um ano, então todo mundo conhece um paciente depressivo, deprimido. Só para efeito de comparação, diabetes tem uma prevalência de 10%. Eu estou falando de algo que no Brasil chega a aproximadamente 10%. Ou seja, da mesma forma como todo mundo conhece um diabético, todo mundo conhece também um deprimido. É mais frequente em mulher e idade 20 a 40 anos, ok? A média, normalmente, chega a 29 anos. Ela não tem, digamos assim, uma escolha por classe social, embora alguns trabalhos americanos mostrem resultados diferentes. Quando eu falo depressão, eu queria que vocês guardassem duas palavras: energia e autoestima. Quando essas duas estão comprometidas, é muito provável que o paciente entre num quadro de depressão, ou entre num quadro de episódio depressivo. Um episódio depressivo, por si só, já caracteriza um transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar que a gente conhece na prática. Tá? A frequência anual dos do UpToDate, as referências estão no final da aula. 10% nos Estados Unidos, 5% no mundo. Quando você pega a depressão unipolar com a distimia, esse número vai para 12%. Estados Unidos e Europa, aproximadamente 18%. Eu falei que a prevalência no Brasil de diabetes é de 10%. Eu estou falando agora de um problema, 18% a prevalência. É muita gente, certo? Brasil, México, China, aproximadamente 9%. A gente está tratando do problema, principal causa de afastamento de trabalho nos Estados Unidos. Principal causa de anos de trabalho perdido na sociedade americana. É muita gente deprimida, tá? É muita gente deprimida. Idade, ela acaba sendo um pouco mais frequente, na verdade, em pacientes mais jovens, 2 vezes mais em mulheres. Existe uma relação com o estado civil, ela é mais encontrada em paciente divorciado ou viúvo, e nos Estados Unidos existe uma prevalência em pacientes com baixa renda, maior do que em paciente de alta renda, ou seja, paciente mais pobre tem uma maior tendência a ter, a ter depressão. É um problema extremamente debilitante, tá? Porque tira o paciente do convívio social, tira o paciente da sociedade. É um problema que leva uma incapacidade funcional do sujeito. A etiologia é multifatorial, você tem hereditariedade como um papel importante, você tem história genética, história psicossocial, estresse, como a gente vai ver, pacientes com baixa resiliência ou ansiedade. A ansiedade ela pode ser um sintoma, o paciente pode ter um humor ansioso, ou ele pode ter um transtorno de ansiedade, quando essa ansiedade traz um transtorno para a vida do paciente. E existe uma relação com o eixo hipófise, hipotálamo-hipófise e suprarrenal, certo? Como seria isso? Primeiro, bora lembrar um pouco da parte de farmaco. É o seguinte, a gente tem a acetilcolina, lembrando que ela tem receptor nicotínico, muscarínico. Nicotínico vai lá na junção neuromuscular, muscarínico vai lá no tecido cardíaco, lá no miocárdio. Tá? Noradrenalina e serotonina são os principais mediadores relacionados com a depressão. Tanto que o principal medicamento para tratamento da depressão é o inibidor
seletivo de recaptação da serotonina. Eu pus fluoxetina porque talvez seja mais utilizado no mundo, mas a gente tem outros, como a sertralina, certo? A gente tem citalopram, escitalopram, entre outros medicamentos, tá? A adrenalina, a noradrenalina, ela é produzida no lóbulo ceruleus, tá? E ela é o principal inibidor nociceptivo dentro do corpo. Então, lembra daquela via de nocicepção, a via da dor? Lembra que a dor é trazida pelo espino talâmico lateral? Tanto a noradrenalina, quanto a serotonina, quanto a dopamina, ela tem papel inibidor. Então, ela vai lá embaixo para inibir a dor que o espino talâmico traria. O principal nesse sentido é a noradrenalina. Então, se você tem um medicamento, por exemplo, que inibe a recaptação de noradrenalina, isso pode ter um efeito interessante para paciente com dor crônica. É o que acontece com o antidepressivo tricíclico, certo? A serotonina também está implicada nesse processo. A noradrenalina é produzida pelo lóbulo ceruleus. A serotonina ela pode ser encontrada na região periaquedutal. Lembra? A região periaquedutal, ela influencia o núcleo magno da RAF e produz serotonina para diminuir a dor. E a dopamina que age de uma forma modulatória, certo? Então, ela tem os seus receptores, D1, D2, e ela vai modular isso tudo, lembrando que ela é produzida pelo núcleo accumbente, lá do estriado. Só para poder lembrar, o estriado, você tem o trato negro-estriatal, que sai da substância negra e vai para o estriado. Pouca dopamina na substância negra provoca a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, que seria o Parkinson. Parkinson simplesmente é falta de dopamina na substância negra, tanto que a gente trata com levodopa. O GABA é uma substância, ele é o principal inibidor dentro do sistema nervoso central. E é interessante que o GABA ele é formado pelo glutamato, que é o principal excitador. O GABA ele é inibidor e ele sofre a influência de alguns medicamentos, principalmente benzodiazepínico e barbitúrico, como fenobarbital ou gardenal, seria o nome comercial. Eles apenas agindo no receptor GABA-A, eles têm um efeito depressor leve, mas quando junta com o próprio GABA, inibe tudo, deprime literalmente o cara, certo? Enquanto que o glutamato é o principal excitador. Ele tem dois receptores, que é o receptor AMPA, está mais permeável a sódio e potássio, ele facilita, ele faz com que entre mais sódio do que saia potássio, isso permite com que haja uma resposta muito rápida, semelhante à resposta lá da acetilcolina no receptor nicotínico, tá? Ele é o principal excitador, e o receptor NMDA, que existem alguns medicamentos que antagonizam esse receptor, que ele age de uma outra forma, ele precisa mais do influxo de cálcio, ele é voltagem dependente, é, só para poder lembrar, pacientes com encefalite herpética podem desenvolver um aparecimento de um anticorpo anti-NMDA, sabe? Então, lembrando da encefalite herpética, que é um quadro fatal, um quadro que pode matar o paciente. E existem relatos que esse receptor NMDA está relacionado também com a memória recente, tá? Então, a gente deu uma revisada sobre a parte de farmaco, para a gente entrar realmente, mas o que importa para a gente vai ser serotonina e noradrenalina. Diante de um quadro de estresse, o que é que o hipotálamo faz? O hipotálamo vai produzir um hormônio que vai fazer com que a hipófise libere cortisol lá na adrenal. Só que a gente vai ver como que esse eixo acaba funcionando.
diante de um quadro de estresse num paciente deprimido. Existe uma teoria de que o deprimido era um cara que tinha pouca serotonina e pouca noradrenalina. Essa teoria meio que caiu, porque, assim, quando você inicia o tratamento com o inibidor da recaptação do serotonina, demora uns 14 dias para você ter um efeito claramente dito. Só que a serotonina, ela age em algumas horas. Ou seja, por que demoraria tanto para ter uma melhora? Então, existe uma teoria mais recente que ela fala sobre receptores de serotonina e noradrenalina. O paciente deprimido, ele teria uma quantidade muito alta de receptores, teria uma upregulation de receptores e uma quantidade baixa de serotonina e de noradrenalina. Esse tempo de 14 dias seria o tempo para esse número de receptores baixar, ou seja, ter um downregulation, para que batesse com o período de aumento da serotonina para poder ter o efeito do medicamento. A serotonina, ela está relacionada com o triptofano, ela é produzida a partir do triptofano, que é adquirido pela alimentação. Então, aqui, a alimentação é importante no paciente deprimido. O triptofano normalmente é achado em proteína. Quando você come triptofano, você gera serotonina. Quando você gera serotonina, você melhora teu humor, melhora teu estado emocional e melhora o teu sono. Então, se você tem sono depois do almoço, é porque você produziu muita serotonina. Você vai ter triptofano também no carboidrato. O carboidrato, ele retarda a degradação da serotonina. Então, se você sente muito prazer comendo chocolate, é porque a serotonina está circulando por mais tempo, tá? Paciente em remissão, após tratamento com inibidor seletivo de recaptação da serotonina, se baixa o triptofano, ele acaba tendo uma recaída. E é o que a gente não quer no paciente deprimido. A gente instala o tratamento para o paciente não ter recaída. Bora estudar um pouco mais? Quando eu gosto de falar de um trabalho, bora falar sobre o trabalho. Eu já falei pelo menos o nome do autor e data. Mas olha só, meta-análise. O que é uma meta-análise? Eu vou pegar um monte de trabalho, aí eu peguei 9 ensaios clínicos randomizados. Eu tenho o resultado dos 9 e vou trabalhar com uma estatística para tirar uma conclusão daquilo ali. Isso é diferente de revisão de literatura. Revisão de literatura, eu não posso concluir nada. Eu simplesmente junto um balaio de trabalho e falo o resultado de cada um. Aqui na meta-análise, eu tenho uma evidência científica maior, porque eu aplico estatística para poder tirar alguma conclusão daquele monte de artigo junto, certo? Então, nessa meta-análise aqui, que inclui 9 trabalhos randomizados, ensaios clínicos, multicêntricos, eu percebi que tem pouco triptofano em paciente deprimido não tratado. O que acontece? Quando eu tenho estresse, o hipotálamo vai lá, estimula a produção de hormônio liberador da corticotropina na hipófise. Isso vai bater na adrenal e vai produzir cortisol. Quanto mais cortisol eu tenho, menor produção de hormônio liberador na hipófise eu terei. Eu tenho um mecanismo de feedback inibitório. Só que, por algum motivo, no paciente deprimido, esse mecanismo de feedback ele não está funcionando. Ele não está funcionando. Por mais que eu tenha muito cortisol, eu vou continuar produzindo hormônio liberador na hipófise. Isso vai fazer com que haja um aumento da hipófise. Para produzir mais cortisol, diante de um quadro de estresse, ou seja, eu vou ter muito cortisol, a adrenal também vai aumentar, o nível de cortisol está aumentado no paciente deprimido, certo? O hormônio liberador de corticotropina também está aumentado, então tem aumento no tamanho da hipófise, aumento no tamanho da adrenal, isso vai retornar, vai bater no hipocampo, o hipocampo diminui de tamanho, eu posso ter uma atrofia hipocampal no paciente deprimido. Olha a amígdala ali, a amígdala é o centro do medo. O paciente com medo, a amígdala está disparada. Então,
esse é um mecanismo, diante do estresse, o cortisol está lá em cima, certo? O cortisol está aumentado, também em paciente em remissão, a gente vai ver a diferença entre resposta e remissão. Resposta é quando a gente tem uma diminuição de 50% ou mais dos sintomas. Remissão é quando a gente tem uma resolução do quadro depressivo. Então, eu vou ter uma hiperatividade do eixo, certo? E outros detalhes que a gente já viu. De acordo com o DSM-5, a gente pode diagnosticar a depressão dessa forma. São 5 ou mais desses critérios, sendo que um deles deve ser esses dois em amarelo. Eu tenho que ter um desses dois, com mais 4 durante o período de 14 dias. Para eu caracterizar um episódio depressivo, eu preciso de pelo menos 14 dias com alteração do humor. Então, eu vou ter humor deprimido, interesse ou prazer diminuído, ou um ou outro, mais 4 destes. Aumento ou perda de peso, ou alteração do apetite, insônia ou hipersonia, agitação ou atraso psicomotor, fadiga ou perda de energia, lembra que eu falei de energia? Sentimento de inutilidade ou culpa, olha a autoestima aparecendo aqui. O paciente deprimido ele se sente extremamente culpado. Capacidade diminuída de pensar, ou seja, pouca concentração, e pensamento recorrente de morte, que é o que acaba assustando bastante a gente. Se é um algoritmo que tem no UpToDate, extremamente confuso, mas eu coloquei só para a gente lembrar do seguinte. Tá bom, o paciente preencheu... isso aqui do o DSM-5 não é para decorar, mas você tem que ter esse dado para o fechamento da tutoria, tá? Para o tutor saber que você foi atrás. Mas não tem que decorar, tá? Isso aqui é mais evidência de pesquisa científica, não tem muita relação com... Assim, na prática, nenhum psiquiatra fica anotando se tem 4, 5 ou mais desses sinais ou sintomas, tá? Esse algoritmo serve para quê? Tá bom, o paciente fechou aqueles critérios. Primeiro, o paciente já teve algum sintoma psicótico, ele não pode ter tido mania. Ele não pode ter tido mania em nenhum momento do tratamento, em nenhum momento da história dele. E se ele teve mania e agora tem um episódio depressivo, ele tem bipolaridade. Ele não tem uma depressão unipolar. Depressão unipolar, ele não pode ter mania. Não pode ter nem mania, nem hipomania. Tá? Não pode ter nenhum sintoma psicótico. História absolutamente negativa para hipomania ou mania. Estou falando de um quadro unipolar. Eu não estou falando de um paciente bipolar. Eu preciso avaliar se esse humor deprimido ele acontece em decorrência de um hipotireoidismo. 30% dos deprimidos têm aumento de TSH. Lúpus, Parkinson, que está relacionado com pouca dopamina. E lógico que eu tenho que descartar algum quadro de substância psicoativa, álcool, cocaína. Cocaína, juntamente com anfetamina, elas podem interagir com alguns neuromediadores. Essa é uma SIG P350, é a pistola mais utilizada pelo exército americano. Ela substitui a Beretta, que é mais utilizada pelo nosso exército. Coloquei essa pistola para poder lembrar da possibilidade de suicídio. 50% dos americanos que se matam com arma de fogo. Para evitar que isso aconteça, ela tem que estar junta com o nosso querido CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, a parte de psiquiatria do SUS. Ou seja, eu preciso encaminhar o paciente para o CAPS e evitar que o paciente deprimido acabe se matando.
Esse SIGCAPS é o mnemônico americano, S de sono, I de interesse, perda de interesse, G de guilty, ou seja, culpa excessiva, E de energia, ou seja, pouca energia, fadiga, C de concentração, baixa concentração, A de apetite, pouco ou aumentado apetite, P de psicomotricidade, certo? Mas também pode estar relacionado com pensamento, alteração do pensamento, pensamento mais negativo, e S de suicídio, tá? Isso tudo relacionado a humor, ou seja, baixa de humor, baixa de interesse, associado a 4 dos outros. Não tem que decorar, mas esse mnemônico ajuda até para você identificar algum parente, algum amigo ou amiga que possa estar passando por um momento de depressão. Maurício, se a pessoa perder um familiar próximo, ele vai ter, provavelmente, algo parecido com isso aí. Mas aí você vai ter que utilizar teu julgamento clínico, né? Você vai ter que interpretar se essa resposta aqui, de baixo humor, de hipotimia, ela está relacionada, ela é, digamos assim, proporcional ao que está acontecendo na vida da pessoa, tá? Você tem que julgar se realmente cabe isso aqui. Outras alterações, sintoma psicótico pode acontecer, normalmente com humor congruente, de conteúdo negativo, certo? Alteração cognitiva pode acontecer, baixa concentração, pseudodemência, psicomotricidade, lentificação psicomotora. Você pode ter um momento na latência entre pergunta e resposta. O interlocutor pergunta algo e o paciente demora para poder responder. Quando responde, diminuição da autoestima, aqui é autodepreciativo, tá? O paciente ele começa a ter pensamento autodepreciativo, pouco valor a si mesmo, negativismo com mutismo seria negativismo oral, uma distorção do pensamento, e aí, além da culpa, você tem ideação negativa, pessimismo, fadiga, apetite aumenta ou diminui, sono também aumenta ou diminui, alteração do afeto, apatia. Apatia, a palavra que mais se assemelha à apatia seria indiferença. Reparem que eu não estou falando mais do cara triste, é um cara indiferente. Ele simplesmente não sente mais nada. Aquilo que eu falei na aula de exame psíquico, você sentimento de falta de sentimento. Ou seja, o paciente ele simplesmente não sente absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele passou já do momento de ter um quadro de melancolia. Ele já não está sentindo mais nada. Percebam a gravidade disso. Tem uma palavra que a gente utiliza muito no dia a dia e que para a psiquiatria ela tem um significado bem mais forte, que é tédio. A gente acha que tédio é o quê? Falta de algo legal para poder fazer. Tédio é, é algo que remete muito à infelicidade, falta de esperança, certo? É um sentimento muito mais forte. Tédio não dorme, cansado vive em mim, diria Fernando Pessoa. Incapacidade de ter prazer, ou anedonia, aborrecimento, angústia. A ansiedade é uma alteração do humor. A angústia seria ansiedade somatizada, ou seja, aperto no peito, palpitação, sudorese, seria a manifestação corpórea da ansiedade. Só para efeito de história, Freud, o pai da psicanálise, falava que angústia era falta de sexo. Cada um entenda isso da forma como achar melhor.
Depressão, disforia normalmente está relacionada com mau humor. Então, o paciente triste, falta de esperança, ele pode negar isso, ou pode falar que está simplesmente ansioso, ou que não tem sentimento. Frustração, irritabilidade, hostilidade, isso pode ser achado em 50% dos pacientes deprimidos. Perda de interesse ou prazer, que seria anedonia. O paciente, ele simplesmente fala que não liga mais para aquilo. Ele não liga mais para se encontrar com amigos, ele não liga mais para sexo, ele não liga mais para libido, não liga mais para absolutamente nada. Peso ou apetite pode aumentar ou diminuir, pode haver uma preferência específica por fast food, carboidrato, comida hiperpalatável. Sono, você pode ter uma insônia inicial, na qual o paciente demora para poder dormir, intermediária, na qual ele acorda durante a madrugada e não dorme mais, ou terminal, ele dorme, ele acaba acordando antes da hora planejada. Hipersonia, que é sono prolongado ou sono durante o dia, certo? Independente do tempo, pacientes deprimidos frequentemente descrevem esse sono como não restaurador. Disfunção neurocognitiva, baixa concentração, se o cara não se concentra, ele não consegue decidir nada, distraído ou perda de memória, alteração psicomotora, isso tá indicado, isso já indica um quadro já mais grave, tá? Paciente agitado, ou um paciente com lentificação psicomotora, isso, assim, um discurso mais breve, latência na hora de responder perguntas, isso mostra um paciente muito mais grave, tá? Sentimento de que nada é pouca valorização de si mesmo, ou culpa excessiva, uma percepção própria de inferioridade, falha, ele interpreta pequenos detalhes como acontecimentos relacionados a ele mesmo, como se fosse culpa dele, certo? É algo muito complicado. Emoção, pode ter ansiedade ou irritabilidade, embora não específicos. Outros sintomas, pensamento ruminativo, que é a tendência de ficar martelando em apenas um tema, que normalmente é um tema negativo. Pouca energia ou libido normalmente em apenas uma direção, para baixo. Sono, apetite, peso, alteração psicomotora, tanto para baixo quanto para cima. Insônia e anorexia que eu coloco como falta de apetite, tá? Com perda ponderal, são mais comuns na depressão. Hipersonia e hiperfagia com aumento de peso, elas podem acontecer na depressão atípica ou na depressão bipolar. Alteração de ansiedade é mais comum em mulher do que no homem, assim como alteração atípica, como hipersonia, hiperfagia, certo? Existe uma heterogeneidade na apresentação clínica, você pode ter 2 pacientes sem sintomas em comum, diagnosticados com depressão unipolar, certo? A depressão, ela é dividida em leve, moderada e grave, a depender do comprometimento social que o paciente tem. Tem paciente que perde emprego por causa da depressão. Tem gente que perde a família por causa da depressão, certo? Isso também deve ser estratificado. Sintoma psicótico que caracteriza a depressão psicótica é um quadro muito grave. Então, a gente já viu alteração psicomotora e sintoma psicótico. São dois sinais de gravidade extrema no paciente deprimido. O cara vai ter delírio negativo, como delírio de ruína ou culpa. Delírio hipocondríaco, ele acha que sempre tem algum problema de saúde. Isso pode ser uma alteração da percepção sensorial, mas quando exagerada, intensa, durante muito tempo, e traz comprometimento social para a pessoa, isso pode ser um sintoma psicótico. Negação de órgãos, punição merecida. O paciente acha que merece morar naquele poço. E humor congruência.
normalmente humor congruência. No bipolar, você vai ter normalmente sintoma psicótico incongruente. Aqui a gente vai ter uma congruência. Alucinação auditiva que fala para o paciente cometer suicídio. Depressão é uma das 3 principais causas de suicídio no mundo. Pacientes que se automutilam, certo? Eles normalmente não têm um intuito suicida, mas estão associados com uma depressão muito grave e provavelmente possibilidade de tentativa de suicídio no futuro. A ideação suicida, existe a passiva, que são pensamentos de que eu estaria melhor se eu tivesse morto, ou os outros estariam melhores se eu tivesse morto, ou ativa, no qual o cara já começa a pensar, já começa a planejar, ele já começa a comprar uma arma, ele planeja se enforcar, ele já compra uma corda, um local indicado, certo? Ele já está planejando mais ou menos isso, certo? É como se ele concluísse que para tratar aquela dor emocional, a falta de esperança e de expectativa é tão grande que o suicídio parece a única saída. Distimia, como eu falei, é uma depressão leve e crônica. Ela tem que durar mais de 2 anos. Baixo apetite, ou aumento de apetite, insônia ou hipersonia, baixa energia com fadiga, olha a autoestima aparecendo aqui, baixa concentração, sentimento de desespero ou falta de controle, pode aparecer também. Tá. Transtorno disfórico pré-menstrual. Como eu falei, disfórico seria mau humor. Isso aqui, na verdade, é uma TPM exagerada, certo? Você pode ter alterações de humor, lembrando, não tem que decorar, irritabilidade, depressão acentuada, ansiedade aumentada, interesse diminuído em atividades habituais, dificuldade de concentração, baixa energia. Percebam que os sinais e sintomas acabam se parecendo muito. Hipersonia ou insônia, sentimento de falta de controle e sintoma físico. Tá? Isso aqui normalmente é técnica de meditação, certo? Medidas não farmacológicas normalmente melhoram isso. Isso acontece na última semana antes do fluxo e na primeira semana depois da mulher menstruar. Você já tem uma melhora, certo? Tem bipolar. Eu vou falar sobre bipolar e depois eu falo sobre tratamento dos dois, tá? Bipolar, prevalência de 2,9%, certo? A gente vai ter, por exemplo, o transtorno de humor recorrente e crônico, da mesma forma como a depressão, no qual o humor oscila entre 2 polos, depressão e hipermania, perdão, mania ou hipomania. A gente vai diferenciar depois hipomania de mania. Não há uma preferência por sexo, certo? O cara vai ter essa alternância de polos com períodos de eutimia, ou seja, humor normal, entre episódios no qual o cara vai para um polo para outro. Normalmente o início mais precoce do que a depressão unipolar. Nada psiquiátrico tem um impacto de história familiar tão grande quanto bipolaridade. Existe uma relação também de histórico de esquizofrenia. Pacientes com história familiar de esquizofrenia têm maior possibilidade de ter bipolaridade. Normalmente, quem tem bipolaridade também tem mais algum outro transtorno psiquiátrico. Tá? Normalmente, o cara que tem bipolar, ele vai ter mais algum outro problema. E provavelmente é o cara que mais se mata dentro da psiquiatria. É o cara bipolar. Tá? E não precisa exatamente estar no momento depressivo. O transtorno esquizoafetivo é uma variante da esquizofrenia na qual você vai ter alteração de humor, certo? O sintoma psicótico pode aparecer
na ausência de alteração do humor. E no bipolar tipo 1, sintoma psicótico só acontece no contexto da mania ou depressão. Bipolar tipo 1 é o cara que tem mania, ele pode ou não ter depressão, certo? Um episódio maníaco, aí existe uma divergência entre o CID-10 e o DSM-5. O CID-10 fala que, o DSM-5, perdão, se você tem uma mania, um episódio maníaco, você automaticamente é classificado como bipolar. E o bipolar que tem mania é o bipolar tipo 1. O CID-10 fala que se você tem mania uma vez, você tem mania. Se você tem mania mais de uma vez, você vai ter bipolaridade, certo? Eu não vou falar de hipomania agora, tá bom? Na esquizofrenia vai acontecer o mesmo. Tentativa de suicídio em paciente bipolar, 20%. Esse estudo acompanhou pacientes por 16 meses. 32% tiveram mais de uma tentativa de suicídio. Normalmente no polo depressivo. 10 a 20% dos pacientes bipolares morrem por suicídio. Ou seja, provavelmente é a alteração psiquiátrica que mais mata. Existe um conceito chamado labilidade emocional. Labilidade emocional é o quanto que o nosso humor muda durante o dia. Eu estou de boa de manhã e estou um pouco mais para baixo no final da tarde. Labilidade emocional acontece. O problema é a labilidade afetiva, que é uma alteração abrupta do humor. Isso está relacionado com o quadro de bipolaridade, certo? Como falei, história familiar, história genética, estresse. O primeiro episódio, ele normalmente define a polaridade do paciente bipolar. Normalmente, o primeiro episódio é depressivo, tá? Ele é mais depressivo, ele vai estar com uma melancolia exagerada no primeiro episódio, depois ele vai ciclar para mania com um período de eutimia, certo? 22% terá mania e 24% terá uma depressão concorrente a uma mania. É como se ele fechasse o diagnóstico de um polo e ele tem o diagnóstico incompleto do outro polo, certo? Mas a maioria vai se apresentar realmente deprimido, tá? Muito mais do que paciente com mania, muito mais do que paciente com, com hipomania. Espectro bipolar, você tem a psicose bipolar, olha o humor incongruente aparecendo aqui. A ciclotimia, que é o paciente que acaba ciclando durante um período longo de tempo. Distimia com mania ou hipomania, ou seja, aquele quadro depressivo que também apresenta mania ou hipomania. Personalidade hipertímica com depressão, certo? Ele tem uma hipertimia. Para você ter uma mania, você tem que ter uma hipertimia que dure pelo menos uma semana. Isso a gente vai ver mais na frente. Depressão, você tem que ter uma hipotimia por 14 dias. Mania, uma hipertimia por 7 dias. Hipomania, uma hipertimia com o diagnóstico de hipomania, que a gente verá mais na frente, durante 4 dias. Tá? Mania induzida por antidepressivo, e aqui eu já falo direto do antidepressivo tricíclico. Ele pode induzir uma mania, ele faz uma ciclagem maníaca. O cara está deprimido, toma antidepressivo, melhora da depressão, mas ao invés de ele voltar para a eutimia, ele vai para outro polo, ele vai direto para a mania. Ele faz uma ciclagem maníaca. Antidepressivo tricíclico está muito relacionado a isso. Transtorno de personalidade borderline, a gente vai ver em outra aula. Como eu já falei, o primeiro episódio normalmente está relacionado com a polaridade do problema. Tá? Paciente maníaco é um paciente que marca. A mania ela é muito mais disruptiva, ou seja, ela é muito mais marcante. Quem vira um cara maníaco nunca vai, não vai esquecer.
O cara, ele vai ter ataque psiquismo, lembra? Todas as funções psíquicas aceleradas. Ele vai ser um cara logorreico, fala demais, fala de forma ininterrupta, ele tem pressão para poder falar, certo? Ele vai ter fuga de ideia, ou seja, ele inicia um pensamento, antes de terminar o primeiro pensamento, ele já inicia outro, não termina nenhum pensamento, segue direto, é um cara eufórico, elação quer dizer o quê? Expansão do próprio eu, é o cara que literalmente se acha, certo? Distraibilidade, lembra? Distraibilidade é hipotenicidade com hipervigilância. O cara está completamente, ele não tem foco absolutamente nenhum. O maníaco não tem foco, não tem atenção. Ele está completamente distraído em relação ao ambiente dele. Você pode ter agitação psicomotora, certo? Normalmente o maníaco é um cara muito arrogante, muito irritado, certo? É tudo do jeito dele. Autoestima lá no topo. É um cara que tem uma tendência a ter hipersexualidade, isso pode levar a comportamento de risco, compulsão por compra, certo? Por aquele cara que faz financiamento de 3 apartamentos num período curto de tempo, tá? É algo realmente, ele entra, ele vai ter problema financeiro, ele vai ter problema com a família, ele vai ter uma incapacidade funcional na vida dele. A mania é uma alteração de humor, energia, atividade, comportamento, sono. O paciente maníaco ele frequentemente apresenta-se como uma falta de necessidade de sono. Reparem que eu não falei insônia. É falta de necessidade de sono. Ele acha que não precisa dormir, de tão ativo que o cara está. Humor normalmente alto, expansivo ou irritável. A mania clássica é euforia por falta, acompanhada de falta de inibição. O cara tá muito, muito tranquilo, hipersexual, muita energia, muito planejamento, muita atividade marcada por impulsividade, pobre julgamento, sem considerar a possibilidade de risco, certo? Autoconfiança lá em cima, que pode estar relacionada com delírio psicótico, de delírio de grandeza, certo? Com falta de insight, ele não tem autopatognose, ele não tem autocrítica para perceber que ele está com mania, falta de necessidade de sono, certo? Mesmo cansado, o cara não dorme, aumento de atividade mental, pensamento acelerado, distraibilidade, a fuga de ideias, certo? Às vezes o paciente ele não lembra de eventos que acontecem durante o episódio maníaco. É um cara que fala alto, sabe? Enfim, sintomas psicóticos normalmente acontecem durante a mania no paciente bipolar e normalmente tem mais delírio do que alucinação. 92% dos bipolares terão mais alguma alteração psiquiátrica durante a vida, seja transtorno de ansiedade, TDAH, transtorno alimentar, transtorno explosivo intermitente, toque, personalidade, PTSD, que seria transtorno de estresse, perdão, transtorno traumático pós-estresse, tá? Transtorno por utilização de substância psicoativa, transtorno de ansiedade acaba acontecendo em pelo menos 35% dos pacientes bipolares, talvez seja o mais comum, certo? E normalmente está relacionado com uma história pior do paciente. Você vai ter o episódio maníaco grave, o episódio maníaco irritado ou disfórico, no qual o mau humor acaba
preponderando, episódio misto, ou seja, você tem uma dupla polaridade no mesmo momento, sendo que você fecha o diagnóstico de acordo com o DSM-5 para um e não fecha o diagnóstico para outro. A gente já viu o diagnóstico de mania, a gente vai ver ainda. O de depressão é o mesmo da depressão unipolar, tá? Aquele CAPS. E o estopomaníaco, que é catatônico, a gente lembra também da depressão com quadro de estupor, e a hipomania. Bora ver agora. Mania. Eu preciso ter uma autoestima aumentada, muita energia, Distanzlosigkeit, é uma palavra em alemão que fala alteração na percepção da distância entre paciente e interlocutor. Ou é o paciente que diminui muito a distância, ele fica muito próximo de um interlocutor com o qual ele não tem intimidade alguma, ou ele se mantém um pouco mais distante do interlocutor, do qual realmente ele tem alguma intimidade. Taquipsiquismo, tudo muito acelerado. Insônia, fuga de ideia, impulsividade. Lembrando que impulsividade é involuntário. Compulsão é algo que o paciente tenta tratar de modo voluntário, mas normalmente não consegue. Impulsividade é involuntário, foge do controle do paciente. Exemplo de impulsividade: suicídio. Comportamento de risco, sintoma psicótico, pode estar relacionado com humor. Ele precisa do diagnóstico durante um período de uma semana. Hipomania é similar à mania. Agora, o cara não tem incapacidade funcional ou social. Ele não perdeu o emprego por causa do transtorno de humor. Ele não tem sintoma psicótico. Ele não pode ter delírio de forma alguma e nunca se internou. Isso é hipomania. É similar à mania, agora sem capacidade funcional, sem sintoma psicótico, sem história de internamento. E o cara vai ter os mesmos sintomas que a gente vai ver mais na frente durante pelo menos 4 dias. E a depressão, ela é parecida com a unipolar, só que na bipolar eu vou ter mais hipersonia do que insônia, eu vou ter mais hiperfagia do que falta de apetite, eu vou ter mais labilidade emocional ou irritabilidade. No paciente deprimido, eu tenho um, um longo episódio depressivo. Aqui eu vou ter muitos episódios com intervalo de eutimia. História familiar positiva, aqui vai tudo iniciar mais precoce e retardo psicomotor, aqui é mais frequente. Mas assim, é muito raro, normalmente você pode diagnosticar um deprimido unipolar, e depois o cara tem uma mania, e aí já muda completamente o diagnóstico, tá? Isso pode acontecer. O bipolar tipo 1, se ele tiver mania, pelo DSM-5, teve mania, ele já é um paciente com bipolar tipo 1. Se ele tiver uma hipomania com depressão, ele tem um quadro de bipolar tipo 2. Então, bora diferenciar isso. O DSM-5 fala que se o cara tiver um episódio maníaco, ele já tem bipolaridade tipo 1. Tipo 1 é o que tem mania. Tipo 2 não pode ter mania. Tipo 2 é proibido ter mania. Ele vai ter hipomania com depressão. O CID-10 fala que se ele tiver um episódio maníaco, ele tem mania. Ele tem que ter 2 episódios maníacos para poder ser chamado de bipolaridade. Tá? E transtorno bipolar de ciclagem rápida. Ele rapidamente sai de um polo para outro. Bipolar tipo 2 apresenta o diagnóstico mais difícil, porque é difícil você diferenciar o deprimido unipolar do deprimido bipolar com bipolaridade tipo 2. Agora, esse é o paciente que normalmente tem uma maior impulsividade, maior taxa de suicídio e fica deprimido por mais tempo. Ou seja, apresenta um prognóstico bem mais complicado. Certo? Para poder comparar, bipolar tipo 1 tem mania, bipolar tipo 2
não pode ter mania. Ele tem hipomania. Ele pode ter hipomania no tipo 1, mas ele tem que ter hipomania no tipo 2. Então, tipo 1, mania, tipo 2, hipomania. Depressão tem que ter no tipo 2, mas não é mandatória ter depressão no tipo 1, tá certo? Todos os outros sintomas podem aparecer. Espectro bipolar, distimia com mania ou hipomania, a gente já falou sobre isso. Ciclotimia já é uma instabilidade crônica do humor dentro da normalidade, o cara não chega a ir para os polos de mania ou hipomania e depressão. É uma instabilidade crônica do humor que dura mais do que 2 anos. Você pode ter bipolar psicótico com humor incongruente, a mania por antidepressivo, isso tudo a gente já mencionou antes. A depressão acaba sendo mais comum, o jovem, ele inicia mais com mania. O primeiro episódio normalmente relaciona a polaridade, transtorno adaptativo pode gerar um quadro similar a bipolar, aí é ter o raciocínio clínico que vai ter que lutar, e o luto, ele está relacionado mais com depressão, certo? Então, quando a gente avalia o luto, a gente tem que avaliar se aquilo ali é proporcional ao que o paciente realmente está passando. O luto, normalmente, ele dura 6 meses. A mania, ela dura um pouco menos, tá? O luto, a gente tem aqueles momentos característicos. Então, por exemplo, a minha namorada termina comigo, eu digo que não, é impossível que isso esteja acontecendo, certo? É impossível que isso esteja acontecendo, não, isso não pode acontecer, é impossível, e daqui a pouco eu vou postar uma foto no Instagram com outra mulher, aí eu percebo que não deu em nada, não adiantou em nada, e no final das contas eu vou aceitar e vou seguir minha vida, certo? É uma forma que eu tenho para poder memorizar como que o luto acontece, certo? Primeiro eu nego, a gente tem a negação, depois a gente fica puto, tem a raiva, depois da raiva a barganha, a gente tenta, acha que postar foto com outra mulher vai resolver o problema, aí a gente percebe que nada dá certo, entra na depressão, e no final a gente aceita e segue a vida, certo? Isso acontece tradicionalmente no luto, a gente tem que viver o luto. Para cada episódio existe uma neurotoxicidade. O paciente tem piora cognitiva a cada episódio maníaco que possa ter. Rápida ciclagem, 4 vezes por ano ele cicla. Isso pode acontecer em 5 a 15%. Quanto mais jovem o paciente, mais ele inicia com mania. Quanto mais velho o paciente, mais ele inicia com depressão. Mulher, normalmente, tem depressão. Para ter mania, eu preciso disso aqui. 3 ou mais durante um período maior que uma semana. Certo? Não tem por que decorar. Aumento da autoestima, diminuição do sono, fala mais do que o habitual, fuga de ideia, facilidade em se distrair, aumento das atividades direcionadas ao objetivo, o cara resolve resolver todos os problemas do mundo do nada, certo? Envolvimento em atividade com alto potencial para consequência negativa, seja financeira, seja sexual, enfim. Outros sinais ou sintomas, a gente já falou, taquipsiquismo, relação, fala, logorreia, distraibilidade, irritação ou arrogância, alteração de psicomotricidade, delírio e bissexualidade. Certo? Isso aqui a gente já viu. Funcionamento psicossocial, às vezes você tem que internar o paciente, certo? Se você tem sintoma psicótico muito grave, tentativa de suicídio, isso, assim, a gente tem que pensar que o cara que tenta se matar, ele pode tentar matar outra pessoa. Então, o cara que tem
ideação suicida, ele pode cometer um homicídio, tá? Lembrando que a maioria desses pacientes não tem insight, não tem autopatognose, eles não reconhecem o diagnóstico deles. Percepção sensorial completamente aumentada, uma hiperestesia, início rápido, abrupto, de hipomania para mania normalmente demora um pouquinho mais. A duração da mania, um quarto resolve dentro de um mês, 75% resolve em 15 semanas. E após recuperar da mania, normalmente o paciente não tem sintoma residual, entra num quadro de eutimia e fica nessa eutimia durante algum tempo, certo? Hipomania é similar à mania, exceto você não tem incapacidade funcional, não tem sintoma psicótico, nem indicação de internamento em hospital psiquiátrico, certo? Se alguém quiser tirar um print, é assim que a gente faz diagnóstico de hipomania, de acordo com o DSM-5. Bem, tratamento não farmacológico, bora começar agora. Eu vou começar a falar de tratamento de depressão, para depois falar de tratamento bipolar. Psicoterapia indicada, normalmente na depressão unipolar leve, a maioria dos autores recomenda na leve psicoterapia, como monoterapia, na moderada psicoterapia com remédio e na grave psicoterapia com remédio. Eu posso fazer uma monoterapia com psicoterapia, mas se eu mexer com remédio, normalmente eu indico a psicoterapia, tá? É difícil eu entrar com remédio sem indicar psicoterapia. Terapia cognitivo-comportamental é a mais utilizada, é a que tem melhores resultados. Terapia interpessoal também pode ser realizada, atividade comportamental. Percebam que eu não falei sobre psicanálise. É muito difícil pesquisar cientificamente resultado de psicanálise, por isso a gente não tem muito resultado. Tratamento no momento agudo, a gente inicia com monoterapia. Normalmente esse tratamento agudo dura um mês, a gente já tem uma resposta boa com um mês, depois a gente faz um tratamento continuado de 6 a 12 meses após a resposta ou remissão. O principal intuito da gente é ter uma remissão, ou seja, resolver tudo, e uma manutenção que pode durar um ano ou mais, vai depender da quantidade de episódio depressivo que o cara tem. Rivotril, Brasil, o país do Rivotril, sétimo remédio mais vendido no ano passado, no Brasil, remédio de tarja preta, receituário azul, já foi o terceiro. Teve um ano que paracetamol foi o primeiro, Microslar, que é um anticoncepcional distribuído pelo SUS, foi o segundo, Rivotril foi o terceiro remédio mais vendido no Brasil. Quando é que eu entro com Rivotril no paciente deprimido? Qualquer lista que você pegar de remédio que pode evoluir com quadro de depressão, o benzodiazepínico vai estar lá, tá? O benzodiazepínico, ele inibe receptor para o GABA. Ele literalmente deprime o cara. Se eu penso em tratar um paciente deprimido com Rivotril, eu preciso estabilizar o humor do cara. Eu preciso tratar o deprimido, eu preciso tratar a depressão. Tratei a depressão, um mês, tratei, eu posso associar um benzodiazepínico para poder melhorar a ansiedade do paciente e ter um resultado melhor, tá bom? Mas eu tenho que estabilizar o humor do paciente primeiro. Em ansiolítico, a gente entra e tira com data marcada, tá? Pelo risco de dependência ao medicamento. Tratamento não farmacológico, mindfulness, melhora do sono, certo? Melhora da alimentação, resposta, que é o que a gente procura no primeiro mês, é melhora igual ou maior a 50% na resolução dos sintomas, e remissão é melhora
do quadro depressivo. Existem algumas escalas, escala de Hamilton, Montgomery, PHQ-9, PHQ-2, escalas que podem ser citadas no fechamento para impressionar o tutor. Melhora parcial, percebam que assim, você já começa a ter alguma melhora com o tratamento dentro do período de 1 a 2 semanas, certo? O inibidor seletivo de recaptação da serotonina, normalmente com 1 semana, a gente fala em 14 dias, ele já dá uma melhora interessante. Melhora parcial seria uma melhora de apenas 20% ou mais dos sintomas. É o que a gente deseja a princípio. Quanto maior a melhora parcial, isso serve como preditor de remissão. E entre pacientes com remissão, mais de 90% tiveram uma melhora parcial dentro de um período de 14 dias. A gente espera uma melhora parcial dentro de 14 dias. Aí a gente aumenta a dose do remédio para que essa melhora parcial torne-se uma resposta dentro do período de 1 mês. Se a gente inicia, por exemplo, inibidor de recaptação da serotonina, se inicia tratamento com escitalopram, a maioria dos pacientes, mais de 60% dos pacientes, terão resposta satisfatória dentro de 1 mês. Só que, normalmente, a gente a gente inicia e aumenta até o máximo tolerado pelo paciente. É melhor entrar no máximo tolerado pelo paciente do que numa subdose. Subdose, normalmente, leva a recaída, e a gente não quer ter recaída. Certo? Você faz uma escitalopram 30 miligramas, dentro de 1 mês, é bem provável que você tenha uma resposta. Exercício, terapia alternativa, isso pode ser citado. TCC, terapia cognitivo-comportamental e terapia interpessoal, frequentemente estão indicadas como tratamento inicial. A TCC é uma linha de psicoterapia que foi criada pelo Beck, é outro Beck, não aquele Beck que todo mundo está pensando, no qual, assim, o terapeuta, ele ajuda o paciente a identificar um padrão de comportamento. Então, você tem um padrão de comportamento que vai levar a um problema. O problema vai continuar lá. A vida é feita de problemas. O trabalho aqui vai ser motivar mais o paciente e uma abordagem problem solving, ou seja, resolver o problema a partir de uma mudança no padrão de comportamento. Então, isso, o cara, ele, durante, não apenas a terapia, mas durante o dia a dia, ele vai se auto-vigiar para detectar padrão de comportamento nocivo e que leve o cara a lidar mal com aquele determinado problema. Então, o cara aprende habilidades cognitivas e comportamentais, treina para poder lidar melhor com aquele problema, certo? Agora, assim como o tratamento farmacológico, dropout, ou seja, desistência do tratamento, é um problema muito comum. O NICE, que é um Instituto de Saúde Pública da Inglaterra, avaliou psicoterapia como um tratamento inicial da depressão leve. E eles acharam que o tratamento combinado farmacológico com psicoterapia é melhor do que uma delas apenas. E da mesma forma, o paciente com tratamento combinado teve uma menor possibilidade de dropout, ou seja, menor possibilidade de interromper o tratamento, certo? A psicoterapia, ela tem algo interessante, assim, o benefício dela normalmente persiste após o paciente ter alta. Já o antidepressivo, a melhora a gente acaba perdendo quando o tratamento é descontinuado. Dados de depressão em profissionais de saúde e estudantes, incluindo estudantes de medicina.
Existe um trabalho de 2021, 15% dos estudantes, aqui não tem estudante de medicina incluído nesse trabalho, mas 15,5% permaneciam em tratamento com antidepressivo, normalmente com fluoxetina. Homem seria mais comum, mais de 90% foram indicados por um médico. Existem outros trabalhos que indicam uma prevalência de 15 a 29% de universitários com algum transtorno psiquiátrico durante sua vida acadêmica. Estudante de medicina, prevalência de sintoma depressivo 27%. Entretanto, apenas 8 a 15% procuram tratamento psiquiátrico. Tenho o hábito de falar para meus alunos, por baixo 40% tem ou alguma alteração psiquiátrica, seja uma ansiedade, que trata com Rivotril, de SOS, ou ele usa aquele psicoativo estimulante, como Ritalina, para poder ter um rendimento melhor, usa. Bora agora para o tratamento farmacológico. Primeira linha para depressão, inibidor de recaptação seletiva da serotonina ou inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina, os duais. Primeira linha de tratamento. A gente tem que avaliar história de antidepressivo prévio. Se o cara já teve um episódio depressivo antes, comece o tratamento com o medicamento que ele usava. Resposta com tratamento máximo tolerado. A gente trabalha com dose maior, próxima do máximo. Então, fluoxetina, 80 miligramas, escitalopram, 30 miligramas. Resposta satisfatória com um mês, utilizando inibidor de recaptação de serotonina maior do que 60% dos pacientes. Eficácia, estudos head-to-head, ou seja, comparando o remédio um ao outro, mostraram eficácia igual. Não existe um remédio muito superior ao outro, não. E você tem uma resposta idiosincrática, ou seja, cada paciente responde de uma forma melhor a um determinado remédio. Tem paciente que responde melhor a fluoxetina do que a sertralina, mesmo a sertralina sendo teoricamente mais potente, um medicamento mais novo. Normalmente a gente aguarda uma resposta dentro de um mês, aumento gradual antes de trocar de categoria. Ou seja, antes de você trocar a categoria do medicamento, você aumenta a dose até o máximo tolerado pelo paciente. Quando você chega no máximo tolerado pelo paciente, num período de 1 a 3 meses, normalmente um mês, a gente já tem um período interessante para avaliar se há resposta ou melhora mínima. Se não tem resposta ou melhora mínima, a gente pode iniciar um inibidor da recaptação da serotonina, troca, ou seja, começa com escitalopram, troca por sertralina, ou já troca logo de categoria. Então, você vai sair, por exemplo, do escitalopram e entra na venlafaxina, tá? Ou na desvenlafaxina. Você pode associar uma droga para aumentar o seu potencial, usa um antipsicótico atípico, certo? Usa lítio, que é um estabilizador de humor, T3, pensando em algum problema de tireoide, ou a gente faz uma combinação de mirtazapina, que é um modulador de serotonina, com um dual, certo? Mas, assim, a primeira linha são esses dois primeiros grupos de medicamento. Tá? E o objetivo é ter uma resposta melhora igual ou superior a 50% ou remissão. Inibidor da recaptação de serotonina, fluoxetina, Daforin, Prozac, provavelmente o mais usado no Brasil, disponível no SUS, sertralina, Zoloft, paroxetina, Pondera, tá? Escitalopram, o Lexapro, é um medicamento de primeira linha, tem muita tolerância com comorbidade, pode ter um problema cardíaco, raramente você pode ter um prolongamento do intervalo QT. O inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ele vai aumentar a serotonina dentro do corpo. Ele vai bloquear os receptores da serotonina, que são 3,
e vai manter a serotonina circulando livre por mais tempo dentro do nosso corpo. Isso vai permitir uma melhora do humor, uma melhora do estado emocional, uma melhora do nosso sono com boa tolerância. Só que tem um problema. Ele vai bloquear o receptor, deixa eu colocar aqui para ver se tem. Ele vai bloquear o receptor 1 da serotonina. 5-HT é igual a serotonina. Ela vai bloquear o receptor 1, isso vai provocar aumento de peso. Paroxetina é um remédio que aumenta muito o peso do paciente. Fluoxetina, durante muito tempo, foi utilizada para diminuir o peso. Isso acontece no início do tratamento, mas paroxetina realmente aumenta muito o peso do paciente. Tem dois antidepressivos que tradicionalmente aumentam o peso do paciente: paroxetina e a mirtazapina, que é o modulador da serotonina, certo? Como ele age bloqueando o receptor 1, você vai ter aumento de peso. No mais, você vai ter alteração na libido e você vai ter um aumento de ansiedade. Então, se você tem um deprimido ansioso, inicie o tratamento com dual. Inicie o tratamento com inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina. Tá? Tudo que mexe com serotonina mexe com libido. Tá certo? E como ele bloqueia também o receptor 3, que é um receptor antiemético, ele vai ter muita náusea, vai ter muito vômito também, principalmente no início. A gente tem que falar para o paciente que ele pode piorar na primeira semana de tratamento, tá? O paciente tem que estar preparado para isso. Esse talopram ou sertralina, se tiver que memorizar um, lembra do escitalopram, é um pouco mais caro do que a sertralina, mas lembra dos dois, certo? A resposta, ela mostrou ser mais provável que o citalopram, e parada de tratamento menos provável com escitalopram e sertralina, certo? Mas existe uma meta-análise, mais de 20 mil pacientes incluídos, e não mostrou uma eficácia similar entre todos os medicamentos. Esse estudo eu acho interessante porque ele pega o seguinte: você pega o escitalopram, inicia tratamento com 10 miligramas por dia. Durante o mês, o cara teve resposta mínima. Ele pega um grupo e troca para um dual, para duloxetina. E o outro grupo, ele aumenta a dose do escitalopram e mantém o tratamento com escitalopram. A resposta, ela foi mantida no escitalopram quando aumentou. Agora, os pacientes que atingiram remissão, a maioria foi do grupo que mudou de categoria. Então, com um mês de tratamento e resposta mínima, a gente já pensa em mudar de categoria, tá? Moduladores da serotonina, mirtazapina, ela bloqueia o receptor 2, receptor 3, ela é muito indicada em depressão no paciente idoso, tem pouco efeito colateral e ela é um pouco sedativa, dá sono, tá certo? Então ela pode ser indicada. Remeron, o nome comercial. Donarém, trazodona, que é do alfa-2 adrenérgico. E a agomelatina, que é um agonista de receptor da melatonina. No paciente deprimido com insônia, a gente pode indicar, de repente, melatonina, técnica de relaxamento, para fugir um pouco do Rivotril. Zolpidem, que é um hipnótico, mas que a gente também tem que tirar com determinado período de tempo. Enfim. Eficácia do inibidor do dual é parecida, então a gente tem a venlafaxina, que é o Effexor, que é mais útil no paciente com sintoma ansioso, a desvenlafaxina, que é o Delen da Ache, e tem o Pristic. Duloxetina é muito útil na dor crônica,
como ele aumenta a noradrenalina, e noradrenalina é o principal inibidor da via nociceptiva, é muito útil na dor crônica. Antidepressivo tricíclico também, mas tem mais efeito colateral. A comitamina é um medicamento similar similar ao inibidor da recaptação da serotonina. Tá, e tem efeitos colaterais similares, exceto um aumento da pressão arterial que pode acontecer. Cíclicos pouco utilizados hoje em dia, a gente tem a amitriptilina, que é o amitril, nortriptilina, que é o anafranil. Eles bloqueiam a recaptação da serotonina e da noradrenalina, só que eles também têm um perfil anticolinérgico. Então, todo o perfil anticolinérgico, ele pode ter risco de intoxicação ou suicídio. O paciente deprimido sabe que se tomar muito tricíclico, ele pode morrer por alteração no ritmo cardíaco. E muita ciclagem maníaca, que é um dos piores problemas, porque o paciente ele sai da depressão e vai direto para outro polo, certo? A gente não quer que isso aconteça. E toda a recaptação de noradrenalina e dopamina, e a gente já está trabalhando com dopamina. O exemplo no mercado é a bupropiona, ou BUP, certo? O Zetron. Esse remédio é um antidepressivo fraco, mas quando chegou no mercado, ele chegou com duas peculiaridades. Primeiro, pesquisas mostraram que ele foi muito útil em paciente deprimido que tentou parar de fumar. Então, hoje ele faz parte do arsenal farmacológico para paciente parar de fumar. É útil na hora de parar com o tabagismo, bupropiona. Inibe o limiar convulsivo, raramente você vai ter um paciente que tenha uma convulsão com a bupropiona, e como não interfere na serotonina, não mexe com a libido, inclusive melhora a libido na mulher. O laboratório responsável pela bupropiona já chegou a divulgar a bupropiona como o Viagra da mulher. Melhora a libido mesmo, tá? Não interfere na libido do homem. A melhora da libido que acontece é particularmente por algum motivo na mulher. E mal é peça de museu, bloqueia a recaptação de serotonina e noradrenalina, aumenta a quantidade de monoamina, parecido com o que acontece com a cocaína, certo? Aumenta a PA quando associado à tiramina, que é um negócio que tem no queijo, na cerveja, e talvez a única indicação dele seja na depressão atípica, aquela que o paciente tem hiperfagia, hipersonia, mas assim, basicamente só. Efeito colateral, os inibidores de recaptação da serotonina normalmente vai ter efeito em trato gastrointestinal. Diarreia mostrou ser mais frequente na sertralina. Náusea e vômito foi mais comum nos duais. Disfunção sexual menos comum na bupropiona. A paroxetina foi pior, ou seja, além de ser provavelmente o que mais engorda, o que tem mais disfunção sexual. Sonolência foi mais comum com a trazodona, com Donarém, e aumento de peso, mirtazapina, chega a engordar 3 quilos após praticamente 2 meses de tratamento. Eu já falei da questão do Rivotril, melhora do sono é importante, porque aumenta a serotonina. Paciente com ansiedade, eu tenho que aumentar a serotonina dele. Eu tenho que aumentar, certo? E se ele tem muito sintoma ansioso, eu vou partir primeiro por um dual. O dual, ele trata melhor o sintoma ansioso do que o inibidor de recaptação de serotonina. A bupropiona tem um perfil interessante para paciente ansioso também. Se o paciente tem história de dor crônica, eu vou entrar com o principal inibidor da dor crônica, que é a noradrenalina. Ou vai ser o inibidor da recaptação de serotonina ou noradrenalina, ou um tricíclico. Insônia, eu vou entrar com mirtazapina, trazodona, agomelatina, que é uma agonista de melatonina, e tricíclico. Lembrando que tricíclico aumenta peso, mirtazapina aumenta peso, paroxetina aumenta muito peso, tá?
Paciente apático, aquele paciente indiferente, bupropiona ou dual, tem uma resposta interessante logo para poder dar uma melhora. Se o paciente tem um episódio, após a melhora, você normalmente mantém por um ano e retira gradualmente. O tratamento agudo, ele consiste em um mês. Depois você segue com um tratamento continuado, que vai durar 6 a 12 meses, e um tratamento de manutenção que dura um ano ou mais, a depender da quantidade de episódios que o paciente tem. Se ele tiver um episódio após melhora, manter por um ano, retirar gradualmente, principalmente inibidor da recaptação de serotonina, não dá para tirar de uma hora para outra. Agora, pacientes que têm mais de 3 episódios, provavelmente ele vai ter um quadro recorrente, crônico, e o tratamento será para sua vida. Bora parar de estigma, eletrochoque terapia é um ótimo tratamento, principalmente para paciente refratário, depressão unipolar grave, tentativa de suicídio. Bora parar de estigma, tá certo? Realmente você coloca 2 eletrodos, você induz uma convulsão e o paciente sai belezinha, tá? Você faz uma anestesia, procedimento ambulatorial, o paciente sai muito bem. Internação hospitalar, quando que a gente vai internar o paciente no quadro, no hospital psiquiátrico? Paciente psicótico, relutante a tratamento indicado, ou seja, se nega a tomar remédio, e tentativa de suicídio. Paciente psicótico, chegou um cara muito agitado no plantão, Aldol com prometazina, Aldol com Fenergan, mata qualquer tipo de leão, deixa o cara literalmente na dele. Poloperidol é um antipsicótico típico de primeira geração, tem o problema da impregnação e da possibilidade de síndrome extrapiramidal, mas isso diminui quando você associa com um antistamínico, que é a prometazina ou Fenergan. E alta prevalência de overlapping entre os quadros. Um histórico sobre a eletrochoque terapia, inicialmente foi utilizada na Itália para tratar a esquizofrenia, diminuiu muito o uso nos Estados Unidos por causa da resistência da família, aceitação pública, mas hoje ela está disponível nos principais centros psiquiátricos e pode ser indicada até em paciente grávida, porque não tem nenhum tipo de interferência com medicamento qualquer. Novidades agora, janeiro desse ano, psilocibina. Psilocibina é um alucinógeno encontrado em cogumelo. E o pessoal está começando a pesquisar o uso desse tipo de psilocibina, desse tipo de alucinógeno, para tratar depressão refratária. E alguns lugares já utilizam cetamina ou escetamina para pacientes sem sintoma psicótico. Farmacoterapia no tratamento bipolar, lítio, estabilizador de humor. Lembrando que o bipolar é o cara que mais se mata e o lítio é o único remédio comprovado que diminui a incidência de suicídio no bipolar. Anticonvulsivante como ácido valproico, o Depaquene, divalproato de sódio, o Depakote, lamotrigina é um ótimo estabilizador de humor. A gente tem a carbamazepina. Lembrando que desses medicamentos, a lamotrigina, ela previne episódio de mania, mantém o paciente em eutimia por mais tempo, mas ela não trata a mania aguda. A mania aguda você vai tratar com lítio, vai tratar com Depaquene, vai tratar com antipsicótico atípico, Seroquel XRO, quetiapina, antagonista do receptor NDMA, certo? Potencializa o estabilizador de humor. Você tem a olanzapina, risperidona, certo? A lurazidona, que é o Lutab. Aqui mais ou menos a forma como eles agem. Como é que eu trato a depressão? Lembrando, bipolar tipo 1, ele pode ou não ter depressão. Bipolar tipo 2, ele tem hipomania com depressão. No bipolar tipo 2, eu posso entrar como inibidor da recaptação da serotonina, mas sempre com antipsicótico, para evitar a ciclagem rápida
do paciente, certo? Evitar que eu saia de um polo para mania. Na mania, a primeira linha é estabilizador de humor com antipsicótico. A eletrochoque terapia pode ser utilizada em paciente refratário. O lítio, você tem que fazer um follow-up de lítio sérico, tá? Eu preciso de um target, eu preciso deixar o paciente com 0,8 a 1,2 ml. Acima de 1,5 eu já tenho risco de intoxicação. Então, o cara começa com lítio zero, eu já posso estar usando lítio e estar mantendo um lítio zero, mas eu vou ter que aguardar ele entrar nesse 0,8 e 1,2 e ficar nessa faixa terapêutica. Eu só vou aumentar, eu inicio com 300 miligramas, e eu só vou aumentar para entrar na dose terapêutica, que é de 600 a 1.200 miligramas, quando eu estiver nessa faixa aqui, certo? Possibilidade de toxicidade, ela é alta, principalmente em pacientes com alteração renal, tem interação com diurético tiazídico, enfim, é um remédio muito bom, mas é um remédio que assim, tem esse risco de toxicidade. Estabilizador de humor leva a tremor fino, hipertireoidismo pode acontecer, antipsicótico atípico, você pode ter aumento de peso, dislipidemia, síndrome metabólica, certo? Lembrando que lítio é o único remédio que diminui a possibilidade de suicídio. Insuficiência renal aguda aumenta a toxicidade, certo? Lembrando que 0,8 a 1,2, a faixa terapêutica do lítio é muito estreita, certo? Paciente hipovolêmico, paciente com taxa de filtração glomerular baixa, insuficiência renal estabelecida, certo? Paciente com quadro de hiponatremia, você pode ter problemas sérios. Tratamento farmacológico, no momento da mania, lítio, anticonvulsivante, psicótico de segunda geração, você pode entrar com monoterapia com lítio, Depaquene, ou de repente Seroquel, certo? Bipolar tipo 1, quadro de mania, Seroquel ou Lutab, certo? De repente você pode relacionar um remédio com outro. Terceira linha, paciente refratário ST. Bipolar tipo 2, a maior parte dos pacientes incluídos em trabalhos tem bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 é mais difícil de diagnosticar. Lembrando que o Seroquel, a quetiapina, é dada à noite. Alguns antipsicóticos são dados à noite. O Lutab também é dado à noite, normalmente. Antidepressivo, a gente dá durante o dia, início do dia. O paciente se ligar durante o dia. Bipolar tipo 1 ou tipo 2, de repente você pode associar um benzodiazepínico para melhorar a insônia, melhorar a ansiedade, melhorar o quadro psicomotor, mas normalmente você inicia com tratamento de primeira linha, Seroquel ou Lutab. Suicídio 188, procure ajuda para poder acabar a aula. É interessante sobre a prevalência falar que o suicídio é ilegal em alguns países. Difícil falar qual pena aplicar para quem consegue se matar. 14ª causa de morte no mundo, normalmente ingestão de pesticida, enforcamento e arma de fogo. 50% dos suicídios do mundo são na China e na Índia. Nos Estados Unidos, o suicídio é a 10ª principal causa de arma, 50%, principal causa de morte, 50% por arma de fogo. Mulheres se matam 2 vezes mais do que homens. Pacientes com renda mais alta, países com renda mais alta têm uma possibilidade maior de suicídio, ou pelo menos eles dão dados com melhor qualidade, e isso pode nos dar dados mais claros. Tá? Idade frequentemente é mais comum em idosos,
só que nos Estados Unidos ela é muito mais comum em pacientes mais jovens. O risco de tentativa de suicídio é 2 a 4 vezes maior em pacientes com trauma durante a infância, seja de natureza sexual ou não, e a maioria dos pacientes tem alguma história familiar. A gente tem a ideação suicida, a tentativa suicida, que é o principal preditor para suicídio, é você tentar o suicídio uma vez. Suicídio, ameaça de suicídio, automutilação sem intenção suicida e que deve ser tratada como uma tentativa de suicídio. Lembrando que quem se mata pode querer matar alguém. Tá? Ideação suicida nos Estados Unidos chega a ter uma prevalência de 4%, certo? E a maioria deles não recebe suporte de saúde mental. Tentativa de suicídio é muito mais comum. Para cada morte por suicídio, a gente tem 30 tentativas de suicídio, certo? E 40% não recebem atenção médica. História de tentativa de suicídio é o principal preditor. Mais de 90% tem alguma alteração psiquiátrica. Tentativa de suicídio na depressão, distúrbio de ansiedade, aumenta 2 vezes a possibilidade de suicídio. Sintomas psicóticos, aumenta o risco, porque, enfim, isso pode orientar, na verdade, o paciente. O lítio previne, é o único medicamento que previne suicídio, certo? Dentre os medicamentos estabilizadores de humor, antidepressivos. Pacientes com dor crônica têm uma prevalência maior por suicídio. Médico ou enfermeira, é interessante, na população americana, enfermeiras apresentaram maior risco de suicídio do que pessoas na população geral. Médico, a incidência foi a mesma incidência em relação à população geral. Pessoal, foi uma aula mais longa, mas um tema muito importante. Espero que tenha sido útil. Dá para pausar, assistir a aula em vários momentos. E a gente se encontra posteriormente. Obrigado.